Paz e graça, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos, capítulo 8, verso 16. Hoje nós estamos começando, irmãos, uma série de estudos bíblicos baseado no livro do Dr. Gregory Friesel, intitulado Salvo, Seguro e Transformado. Como o próprio tema já diz, esse é o livro que trabalha muito bem a nossa salvação. É o livro que trata sobre salvação bíblica. Neste livro nós iremos ver que, infelizmente, há muitos de nós que acham que são salvos, mas não são salvos. E há muitos outros que duvidam de sua salvação, mas são salvos. Então nós iremos aprender esse tema, precisamos aprender esse tema, porque cristianismo é isso, irmãos. Cristianismo é vida eterna, é vida com Deus. O problema é que nós temos agora uma nova geração de pastores mal preparados, mal treinados, que deixaram a teologia, abandonaram a teologia para pregar em seus púlpitos sociologia e psicologia. Isso é lamentável e é por isso que nós estamos vendo hoje uma geração que não almeja a eternidade, que não almeja salvação, que não almeja vida eterna. São igrejas cujos membros estão ali por outros motivos, menos o principal, vida eterna com Deus. Na sua maioria, estão preocupados apenas com essa vida aqui. Não estão preocupados com a outra vida. Sendo que a Bíblia nos orienta, irmãos, a nós pensarmos muito mais nas coisas lá de cima do que nas coisas aqui de baixo. O texto diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós temos aqui a palavra Espírito repetido 2 vezes, né? A primeira, se você observar, está com o E maiúsculo. Então, se trata do Espírito Santo de Deus. O segundo é com E minúsculo. Então, se trata do nosso Espírito. Então, para aqueles que são salvos, o Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos salvos. Essa testificação quem dá é o Espírito Santo do Senhor. Eu quero ler outro texto com vocês, que está em 1 João, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 13. 1 João 5, verso 13. Diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então o apóstolo João está escrevendo aqui, através do Espírito Santo, testificando que é do interesse de Deus que cada um dos seus filhos tenha certeza, tenha convicção de sua salvação. Este discurso de que o cristão nunca deve dizer que está salvo é um discurso antibíblico. É mundano isso. A Bíblia, ela diz que o verdadeiro cristão, ele tem que ter certeza de que está salvo. Ele tem que ter certeza de que é filho de Deus. Ele tem que ter certeza de que o nome dele está lá no livro da vida. E durante essa série vocês vão ver que essa certeza, ela não pode ser uma certeza humana, pensamento positivo, não. Essa certeza, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Como é que eu tenho certeza? Analisando a Bíblia e fazendo uma autoanálise da minha própria vida. Quando eu leio as Escrituras e vejo o que a Escritura diz sobre os filhos de Deus, sobre as características do Filho de Deus, e eu observo a minha vida em contrapartida, e vejo que eu tenho aquelas características, então eu posso afirmar, então eu posso ter certeza, então eu posso ter convicção
de que eu sou filho de Deus. Repito, não é pensamento positivo, não é certeza humana, é certeza na palavra, é certeza naquilo que Deus disse a respeito das características dos seus filhos. Amém, irmãos? Então nós vamos falar um pouco sobre o que está lá no nosso livro. Se você não tem esse livro e deseja ter, eu trabalhei com esse livro nas 2 últimas igrejas que eu pastoreei e eu acompanhei de perto como esse livro, o conteúdo desse livro, mudou a vida de muitas pessoas. Eu conheci pessoas nessas igrejas que tinham 30 anos como membros e depois da ministração desse livro, eles descobriram que não eram cristãos genuinamente bíblicos, ou seja, salvos. Ainda bem que ministramos o livro e deu tempo para essas pessoas, então, avaliar sua espiritualidade e colocar sua vida de acordo com o crivo da palavra de Deus. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar sobre a paz perfeita. É possível um cristão ter paz perfeita com relação à salvação? É possível sim, meus irmãos. E devemos buscar essa paz. Temos que buscar essa paz. Essa paz que todo cristão deve ter a respeito da certeza de sua salvação. Essa paz nós temos que buscar. E temos que buscar mediante a palavra de Deus. Então, essa paz que a Bíblia nos oferece, ela é possível para qualquer um de nós aqui. É possível vivermos sem dúvidas. É possível vivermos, irmãos, completamente convictos de que o nosso nome está lá no livro da vida. Eu tenho pena, eu sinto por esses irmãos que vivem a sua vida cristã sem ter essa paz, sem ter esta certeza. Então, graças a Deus que você está aqui hoje, e eu acredito que se você acompanhar durante as terças-feiras, esse tormento por conta dessa dúvida vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então, o livro aqui, o Dr. Gregory Friesel, ele diz que nós precisamos saber que a vontade de Deus para nós é encher o nosso coração, a nossa alma, a nossa espiritualidade de paz. É isso que nós temos que fazer. E ele vai dizer aqui que Deus, ele quer trazer essa paz e ele quer resgatar em nós aquela certeza que deveríamos ter, mas nós não temos. Temos que ter. Ele chama isso às vezes de falsa certeza. Nós não temos que ter uma falsa certeza. Não, irmãos. Nós temos que viver a nossa vida cristã aqui. Aleluia. Desfrutando de tudo aquilo que a salvação dá para nós aqui nessa vida. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós encontramos uma igreja desanimada, fraca, uma igreja triste, uma igreja desesperada. Muitos cristãos não desfrutam daquilo que deveriam desfrutar, desfrutam das bênçãos temporais, desfrutam dos milagres temporais, mas não desfrutam da salvação, não desfrutam da vida eterna. Os cristãos de hoje facilmente perdem a alegria. Por quê? Porque a sua alegria não está fundamentada na vida eterna. Não está fundamentada na salvação. Sua alegria está fundamentada nessas coisas dessa vida aqui. E quando essas coisas não vêm, quando não consegue tomar posse dessas coisas, o que resta é desespero, o que resta é dúvida, o que resta é tristeza. Essa tristeza ela tem que ir embora, irmãos. E seja lá como for que a nossa vida estiver, temos que ter paz e alegria. Temos que ter. Temos que trabalhar isso. Temos que resgatar algo que a outra geração tinha. Os cristãos de outrora, irmãos, não viviam da forma que nós vivemos hoje. Bênção para aquela geração é ter o nome escrito no livro da vida e obter paz, e obter certeza, e obter convicção de que está salvo. Quando nós temos essa certeza, quando nós temos esta convicção, irmãos, nós não vamos perder tempo ou gastar energia com aquilo que não é eterno, com aquilo que não é duradouro,
duradouro. Não. Nós vamos gastar energia com aquilo que realmente traz paz, alegria e contentamento para a nossa vida espiritual. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a vida hoje de muitos cristãos, a gente percebe, irmãos, que infelizmente há membros na igreja que fazem parte da vida da igreja, mas pelo motivo errado. Abraçaram o rol de membros, mas não abraçaram Jesus Cristo. Fazem parte daquilo que é religioso, fazem parte daquilo que é ritual, participam dos elementos da igreja, talvez até gostam dessas coisas, mas esses membros não têm relacionamento com Jesus Cristo. Canta nossas músicas, lê a Bíblia, dá glória a Deus, participa dos cultos, participa até mesmo da vida da igreja, mas não possuem relacionamento pessoal com Deus. Não possuem. E isso por si mesmo já evidencia o que Gregory Friese chama de inconverso. Aquele que é inconverso não possui relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque esse livro trabalha, e a teologia dele é muito boa, resumindo salvação como? Como nós podemos resumir salvação? Salvação é relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Aquele que não tem relacionamento pessoal com Jesus é um inconverso, não está convertido. Pode até participar da vida religiosa, pode até participar dos planos, dos projetos, dos rituais da igreja, pode até participar da ceia, pode até ser batizado. Mas se não tem relacionamento pessoal com Jesus, você não é salvo. Não foi salvo. Porque quando alguém é convertido por Jesus Cristo, uma das coisas que começa a se desenvolver na vida desse novo convertido é que ele começa a ter um relacionamento com o Senhor. Ele começa a desejar mais a presença de Jesus, a querer estar mais com Jesus, a conversar mais com Jesus, a ter mais intimidade pessoal com Jesus. Através da oração, através da leitura da Bíblia, o cristão que verdadeiramente teve um encontro pessoal com Jesus, algumas coisas mudam dentro dessa pessoa, se transforma. E uma das coisas que esse novo crente passa a ter como hábito na sua vida é falar com Jesus, se comunicar com Jesus, estar na presença de Jesus, ter intimidade com Jesus. Se não tem, então não houve novo nascimento. Se não tem o desejo de falar com Jesus, se não tem o desejo de abraçar Jesus, se não tem o desejo de conhecer mais Jesus através da sua palavra, então isso pode significar que nunca houve uma verdadeira conversão. Gregory Friese, ele diz que essas pessoas, apesar de participar da vida religiosa, nunca de fato tiveram convicção de pecado e nunca produziram verdadeiro arrependimento. O cristão que tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que gera no coração dele é convicção de pecado. Os cristãos de hoje, na sua maioria, não sabem nem o que é isso. Não sabem nem o que é convicção de pecado. Quando nós temos um real encontro com Jesus, nós olhamos para dentro de nós. Nós não olhamos para fora, nós não olhamos para o outro, não apontamos o dedo para o outro, nós apontamos o dedo para nós. E começamos a enxergar o nível da nossa pecaminosidade. O quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, miseráveis e imundos. A conversão produz em nós convicção de pecado. Nós baixamos a nossa cabeça e começamos a ver o tamanho do amor de Jesus por nós pecadores. Porque Jesus Cristo, ele ama pessoas que não merecem o seu amor. Nós não merecemos, nós não somos dignos do amor de Cristo Jesus.
Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, os nossos olhos são abertos e começamos a ver a nossa pecaminosidade. O mundo não vê o quanto é pecador, não. O mundo não tem essa ideia. Os ímpios, eles não olham assim. Os ímpios, eles não veem o quanto eles estão pecando contra Deus. Mas o salvo, sim. O salvo, ele tem convicção de pecado e ele tem verdadeiro arrependimento. E quando essas duas coisas acontecem, convicção de pecado e arrependimento verdadeiro, quando essas duas coisas vêm sobre o salvo, sobre o eleito, sua vida então será transformada, completamente transformada. Tudo vai se fazer novo na vida dessa pessoa. Essa pessoa agora, através da convicção e através do arrependimento, se tornará uma nova criatura, uma outra pessoa, completamente diferente, onde todos irão ver e perceber, porque essa mudança, ela não é somente intrínseca, irmãos. Essa mudança não é somente lá no nosso interior. Ela começa no interior, mas ela se externa. Ela se externa. Ela vai para o lado de fora. O pai começa a ver, a mãe começa a ver, os parentes, a comunidade começa a ver. Então, se o seu pai, se a sua mãe, se a sua família, se os seus amigos nunca perceberam uma mudança significativa na sua vida após a sua suposta conversão, então isso pode significar que de fato nunca houve uma conversão. Porque a conversão verdadeira provoca uma transformação radical em tudo. Uma transformação extremamente radical. Extremamente radical. Se não houve essa transformação, então isso pode significar que não houve uma real salvação, transformação na sua vida. E quando a falta de convicção e arrependimento, irmãos, quando não há isso, então não houve salvação. Entende? Se não há convicção de pecado, se você olha para você, você não vê o quanto que você é pecador. Se você olha para você e você não vê o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados diariamente, então nunca houve salvação. O que essas pessoas na verdade abraçaram foi rituais religiosos. Vem aqui, canta, toca, prega, evangeliza, visita, participa disso tudo, mas nunca tiveram convicção de pecado e nunca tiveram verdadeiro arrependimento. E é possível sim, irmãos, alguém pregar na igreja, é possível alguém cantar na igreja, é possível alguém ser obreiro da igreja, é possível alguém ter dons espirituais, profetizar, falar em línguas estranhas, é possível alguém ser usado em cura, em milagres e nunca ter nascido de novo. Isso é possível. É a Bíblia que diz que isso é possível. Salvação não diz respeito a essas manifestações, a esses sinais. Salvação não tem nada a ver com dons espirituais. Salvação não tem nada a ver em saber pregar, em saber falar. Salvação não tem nada a ver em saber tocar, em saber cantar. Salvação tem a ver com o fruto do Espírito Santo, com as manifestações do Espírito Santo. É o fruto do Espírito que evidencia se alguém de fato teve ou não um encontro salvífico com o Senhor Jesus. Abraçaram uma fórmula, mas não abraçaram Jesus. Abraçaram a vida da igreja, mas nunca tiveram relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não tem desejo nenhum de conhecer Jesus. Não tem desejo nenhum de orar. Não tem desejo nenhum de buscar a Jesus. Não tem desejo nenhum, é zero, de obedecer aos mandamentos de Jesus, de conhecer os mandamentos de Jesus. Eu vou repetir, quando alguém tem um encontro com Cristo, essa pessoa vai desejar agradar a Jesus. De todas as formas, de todas as maneiras, o seguidor de Jesus vai tentar agradá-lo o tempo todo.
E esse desejo de agradar a Jesus vai levar esse novo crente, esse crente verdadeiro, a estudar a palavra para descobrir na palavra como agradar a Jesus. Se não há esse desejo, não há salvação. Não houve salvação. Em João 17:3, nos dá exatamente esse conceito aqui, irmãos. João 17, versículo 3. Se não tem desejo de conhecer Jesus, então não tem nada. Não tem vida eterna. Não tem salvação. Não tem. João 17:3 nos diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Olha só. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O salvo é aquele que conhece Deus. O salvo é aquele que conhece Jesus. Vida eterna está na vida de quem conhece a Deus. Vida eterna está na vida de quem conhece Jesus. Vida eterna está na vida daquele que tem como alvo conhecer a Deus, como alvo conhecer Jesus. Se não há desejo, olha só você que está aqui hoje. Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso aqui. Se não há desejo de conhecer a Deus, se não há desejo de conhecer a Jesus, então não tem vida eterna sobre você. É zero. Não há vida eterna sobre aqueles que não desejam conhecer a Deus. Não há vida eterna sobre aqueles que não desejam conhecer Jesus. Ei, você deveria ficar preocupado. Você que não ora, você que não lê as Escrituras, você que não tem desejo nenhum de conhecer mais ao Criador, você deveria ficar preocupado. Alguns de vocês só pegam na Bíblia quando estão aqui na igreja. Nesse texto aqui, irmãos, nós temos então a resposta para aquela pergunta, né? Como podemos ter vida eterna? Como? Como você pode ter vida eterna? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Claro que você quer ir para o céu. Mas como podemos ir para o céu? Como podemos ter vida eterna? Como? O texto diz: conhecendo a Deus Pai e ao seu Filho, Jesus Cristo. É dessa forma que teremos vida eterna. Sem isso aqui, só nos resta condenação. Então, isso significa que a vida eterna, ela tem uma condição aqui. Qual é a condição para aqueles que desejam ter vida eterna? Qual é a condição? A condição é essa: ter um relacionamento pessoal com Deus Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Todos aqueles que procuram ter um relacionamento com Deus e com Cristo, terão a vida eterna. Sem esse relacionamento, esquece, meu irmão. Esquece. O que adianta, querido, você passar a sua vida toda na igreja, participando dos rituais da igreja, participando da vida da igreja, mas no teu coração não há desejo de se relacionar pessoalmente com Jesus. Não há um desejo de se relacionar com o Deus Pai. Não há. Os pais aqui, a gente sempre fala para os filhos, se relaciona com Jesus, busca Jesus. Mas o que os nossos filhos hoje eles querem? Será que eles querem Jesus? Eu fiquei feliz quando a irmã Lúcia, ela andando pela casa, ela pegou a filha dela, por iniciativa própria, adorando a Deus em casa. Uma criança, adorando a Deus, sem a mãe mandar, sem o pai falar nada. Não havia nada de influência ali para ela. Mas ela, por si mesma, ela teve a iniciativa de em casa, sozinha, adorar Deus, adorar o Senhor. Eu não gosto muito desses vídeos, mas ali serve como testemunho, porque o que aquela criança fez, ela fez para Deus, para o Senhor. Ela não fez para a mãe dela ficar fazendo vídeo.
Não, mas ela estava sozinha no cômodo daquela casa. E quando a mãe viu, claro, até eu ia se alegrar com uma coisa daquela. Então, se não há iniciativa própria de entrar no teu quarto, sem o pai mandar, sem a mãe mandar, fechar a porta e falar com Deus, e orar ao Senhor, e ler a Bíblia para conhecer mais a Jesus, então não houve conversão, não houve salvação. O crente verdadeiro, o filho de Deus, é aquele que separa o momento para falar com Deus, para falar com Jesus, para ler a palavra dele. Há um desejo intrínseco no coração do verdadeiro filho de Deus para buscar esse pai e se relacionar com esse pai. Então o Dr. Gregory Friese, ele foi muito feliz quando ele escreveu esse livro. E quando ele resume salvação dessa forma: salvação é ter relacionamento com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Talvez você pode estar perguntando: como posso então, pastor, começar um relacionamento pessoal com Jesus? Como? Percebi, está claro, ok. Eu não tenho relacionamento com Jesus, eu não tenho relacionamento pessoal com Deus. O que eu faço então? Por onde eu começo? Na minha casa, quando eu chego do trabalho ou da escola, eu só fico na internet o tempo inteiro. É o tempo inteiro, o celular na minha mão. E mais nada. Não tem momento com Deus, não tem momento com Jesus, não tem momento nenhum com a palavra. É eu e a minha idolatria, é eu e o meu ídolo. O meu ídolo não é o Senhor, o meu ídolo é o meu smartphone, é o meu notebook, o meu ídolo é a internet. O meu desejo é ficar ali gastando a minha vida, desperdiçando a minha vida com essas coisas que são passageiras. O meu desejo é esse, meu querido. Você está numa situação terrível e não deu conta ainda. Terrível, terrível. Você deveria se desesperar diante da realidade da eternidade. Porque para a vida eterna só irá aqueles que têm Deus como seu ídolo. Não essas coisas dessa vida, não as coisas dessa terra. Então, como começar um relacionamento com Jesus? Se o Espírito Santo estiver trabalhando no teu coração, através do que nós estamos declarando aqui hoje, e há um desejo brotando no teu coração agora, de se relacionar com Jesus, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é esse, é o que está em 1 João 1,9. Você deve então admitir os seus pecados, você deve confessar os seus pecados. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso, irmão? O primeiro passo é admitir o erro, é admitir. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós iniciamos o relacionamento com Jesus? Como? Admitindo o pecado, confessando o pecado. É você abrir o teu coração e a boca, é os dois, não é só um não. Coração e boca. É o que Paulo escreveu. Tem que abrir o coração e a boca e admitir o seu erro. Confessar o seu erro. Deus, eu estou em pecado. O Senhor não é a minha prioridade. O Senhor não está em primeiro lugar na minha vida. Nos meus pensamentos não é o Senhor, não são as suas obras que dominam os meus pensamentos. Na verdade, o meu coração, os meus pensamentos estão cheios de outras coisas carnais, terrenas, temporais e passageiras. Eu não penso no Senhor. É raro eu pensar em Ti durante o meu dia. Somente quando tem dia de culto, que eu lembro que tem que ter culto. E quando eu vou para o culto, eu participo do culto da pior maneira possível. O Senhor não é a minha, nunca foi a minha prioridade. Então, meu querido,
Quer começar um relacionamento com Deus? Admita. Admita que você está fazendo coisas que está desagradando a Deus. Coisas que está evidenciando que você não é salvo. Que você não pertence a Deus. Que você não pertence ao Senhor. Não pertence. O Filho de Deus não esquece do seu Pai. Não esquece. O Filho de Deus está com o seu Pai o tempo todo na cabeça. Aleluia. O tempo todo ali. O Filho de Deus, quando percebe que está gastando muito tempo com outras coisas e não com o Pai, aleluia, ele para. E ele diz, eu preciso parar aqui um pouco. Eu preciso falar com meu Pai, falar com meu Deus. Eu preciso estar na presença dele. Aleluia. Então, quer ter um relacionamento pessoal com Jesus? Comece admitindo os seus pecados. Comece confessando os seus pecados. Segundo, que eu acho que é óbvio aqui, está em Mateus 5:29. Mateus 5:29. Primeiro, admitindo. Segundo, o quê? Renunciando. Renunciando, deixando o pecado. Não basta apenas admitir, tem que deixar, tem que renunciar, tem que mudar. Tem, irmãos. Se não há renúncia, então este sentimento não está passando de remorso. E o nosso sentimento com relação a isso não tem que ser um sentimento de remorso, mas tem que ser arrependimento verdadeiro e genuíno. E o arrependimento verdadeiro produz mudança. O arrependimento verdadeiro produz renúncia. A pessoa para de fazer aquilo ali e passa a fazer a vontade de Deus. Mateus 5:29 vai falar para nós aqui a dificuldade, vai falar da dor e da necessidade de deixar o pecado, de renunciar ao pecado. O próprio texto vai dizer o quanto é difícil, o quanto é doloroso largar o pecado, deixar o pecado. O texto diz assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, olha o que a palavra de Deus fala sobre o pecado. Será que a Bíblia está mandando eu literalmente arrancar o meu olho? Será que é isso que o texto está dizendo? Não. Aqui é sentido figurado. Não vai fazer igual um camarada que eu vi lá na internet aí, que ele cortou o pênis dele. Porque era o pênis dele que estava fazendo ele pecar, então ele foi lá e cortou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. A Bíblia está dizendo para nós aqui, usando uma linguagem figurada, que deixar o pecado, renunciar o pecado, não é fácil. É difícil, é doloroso, mas necessário. Para a salvação é necessário. É difícil? É. A Bíblia afirma isso e confirma. É difícil. Vai doer? Vai. Mas você vai ter que fazer isso se você quer ter vida eterna. Você vai ter que fazer isso se você quer ter salvação. Porque é bem melhor você perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É bem melhor sofrer, largar aquele pecado que você tanto quer abraçar, que você tanto quer ficar, e que você procura até bases bíblicas fora de contexto para apoiar o seu amor por esse pecado. Você fica tentando dar um jeitinho de continuar com esse pecado. Mas o Espírito Santo que te escolheu, mas o Espírito Santo que te ama e quer salvar você, ele sempre vem e diz: não, você tem que deixar esse pecado. Não, você vai ter que abandonar. Você vai ter que jogar fora. Mas vai ter sofrimento, pessoas vão sofrer. Vai sim, mas você vai ter que fazer isso. Mas vai ter lágrimas, mas você vai ter que fazer isso. Mas muita gente vai se perdendo muita coisa, mas você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso.
Salvação requer renúncia. Se não há renúncia, não há salvação. Há muito de nós dizendo fazer parte da família de Deus, mas nunca fizeram renúncias. Quer seguir a Jesus Cristo com a trouxa de pecado nas costas. Não dá para seguir a Jesus, não dá para servir a Jesus com essa trouxa de pecado. Você vai ter que jogar fora isso. E jogar fora isso, de acordo com o texto, não vai ser fácil. Alguns vão ter que abandonar negócios, alguns vão ter que abandonar a sociedade, alguns vão ter que abandonar trabalho, como um dia eu estava trabalhando lá em Simões Filho, há mais de 20 anos. E aí me trocaram de setor e me colocaram para conferência. E lá na conferência, o meu chefe diz, você vai ter que roubar isso aqui, ó. Você vai ter que colocar de 10 a 15 quilos a mais na conferência do peso dessa mercadoria. Eu falei, patrão, me desculpe, só que eu sou cristão. E os meus princípios me impedem de roubar. Eu não posso fazer isso. Ele, se você não fizer, você vai ser demitido. Eu falei, meu Deus. Deu tanto trabalho para me ir lá para a capital, arranjar esse trabalho, esse emprego. Foi tão difícil estar aqui. Mas eu tive de dizer, olha, se quiser eu trago minha carteira amanhã, posso me demitir. Mas eu não vou fazer isso. Eu fui demitido. E voltei para minha casa. Voltei para o interior. Sofri muito. Mas eu honrei a Deus. Eu honrei o Senhor. E Deus depois me honrou. Porque aqueles que honram a Deus, Deus o honra. Nós renunciamos coisas que são difíceis. Nós renunciamos coisas que são dolorosas, mas lá na frente tem uma recompensa. O pecado diz que não, Satanás diz que não. Quando nós vamos renunciar o pecado, Satanás vem e coloca na nossa cabeça que vai ser prejuízo. Não será prejuízo, irmãos. Deus vai te honrar lá na frente. Só não pode dizer quando. Mas se você honrar Deus, Deus te honra. Amém, minha gente? Então, o segundo passo, para aqueles que querem ter um relacionamento pessoal com Jesus, é deixar o pecado. Renunciar o pecado. Eu e minha esposa, a gente acompanha um teólogo ex-homossexual, um ex-travesti, colocou silicone em tudo, tirou o pênis. Era uma verdadeira mulher. Hoje, Lila me mostrou a foto desse homem, quando era um travesti. Falei, não é a mesma pessoa, não, gente. Isso é uma mulher, uma modelo. Mas era ele mesmo. Ele renunciou isso. Renunciou a ser um travesti, tirou o silicone. Hoje é um excelente teólogo que trabalha cuidando de homossexuais. À luz da palavra de Deus, dando boa orientação para aqueles que estão nessa jornada de renunciar ao lesbianismo, de renunciar ao homossexualismo e passar a seguir a Jesus e ter um relacionamento pessoal com Jesus. Aleluia! Sem renúncia não tem vida eterna. Não tem. João, João, senta aqui, João. Venha, senta aqui. Não atrapalha as meninas ouvir, não. Vem, meu filho, venha. Venha. Aí, senta aí, vai. Isso, negão. Então, irmãos, sobre esse segundo ponto, necessário para seguir Jesus, a Bíblia já diz para nós, não é fácil, é doloroso, mas é necessário. É necessário. Amém? Qual é o terceiro passo? O terceiro passo está em João 8:12. Glória a Deus. Deus está falando com você aqui hoje, amém? João 8:12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, olha só, quem me segue nunca andará em trevas, nunca, mas terá a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem é cristão, quem é filho de Deus, nunca andará em
trevas. Compreende isso agora? Você não compreende não, irmão? Nós achamos, os crentes de hoje acham, que andar em trevas é só adulterar, matar, roubar, ir pro baile funk, sabe? Encher a cara de cachaça, usar droga. A igreja de hoje acha que somente essas coisas são trevas. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Inveja é treva. Ciúmes é treva. Inimizades é treva. Caluniar é treva. Fofocar é treva. Difamar é treva. Todas essas obras aqui são trevas. Talvez você parou de encher a cara de cachaça. Talvez você até parou de usar drogas. Talvez você parou de adulterar. Mas o que adianta você ter parado dessas coisas, mas continua com inveja, continua tendo ciúmes, continua fornicando, continua tendo inimizades, continua caluniando, difamando. Ô meu filho, tu está em trevas até hoje. Você não saiu de lá não? Não saiu de lá. Você ainda continua lá e não percebeu. Você acha que você está na luz apenas porque está na igreja? Não. Quem está na luz, irmãos, nunca anda nas trevas. Quem segue a Jesus nunca anda nas trevas, mas tem luz. É luz. É estrela do Senhor na terra. É um exemplo de pessoa. É um exemplo de irmã, é um exemplo de irmão, é um exemplo de jovem, é um exemplo de marido, é um exemplo de filho, é um exemplo de esposa. É um exemplo para todo mundo. Mas nós diminuímos tanto salvação, nós diminuímos tanto ser cristão, que qualquer um hoje que anda em trevas aí, praticando essas coisas, diz que é um de nós. Você não é. Não faz parte da família de Deus. A família de Deus é um povo santo. A família de Deus é um povo correto. A família de Deus é um povo íntegro. A família de Deus é um povo, sabe, justo. Não é essa coisa que a gente está vendo hoje. Ah, irmãos, tem muita gente enganada sobre vida cristã. Tem muita gente enganada. Tem muita gente dizendo ser seguidor de Jesus Cristo, mas andam em trevas. Andam em trevas. Fazem trapaças, agem com desonestidade, compra e não paga, e nem dá satisfação que está devendo. E assim por diante. Maltrata o marido, maltrata a esposa e diz que é crente. Não é não, cara. Crente é um negócio muito diferente disso tudo. Crente é alguém que se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, seguir a Jesus, o que significa? Significa que 5 coisas. O que significa seguir a Jesus? 5 coisas significa. Primeiro, seguir a Jesus significa dedicar sua vida a Ele. É você pegar a sua vida e dizer, minha vida agora não é mais minha vida agora é de Jesus, e eu dedico a minha vida para Jesus. E essa dedicação da minha vida a Jesus significa que eu nunca mais vou me envolver com coisas que a Bíblia condena. Não. Como aquela Bruna Marquezine, ela disse que ama Jesus, mas odeia a igreja. Que a igreja para ela é uma bosta. Desculpa o termo, mas foi isso que ela falou. Foi isso que ela disse. Jesus é bacana, mas os filhos dele que não prestam. Ela não sabe o que é vida cristã. Eu sou cristã. E eu de cara, tu nunca foi cristã. Você nunca foi minha irmã. Nunca. Minha irmã não fala uma coisa dessa. Minha irmã não fala mal do seu irmão. Amém, irmãos? Você acha que um irmão deve falar mal do outro irmão? Não. Não. Você acha que eu ficaria feliz se você dissesse para mim, pastor, eu lhe amo, mas eu não gosto de sua esposa? Você acha que eu ficaria feliz com isso? Ficaria não, negão. Aqueles que amam o noivo devem também amar a noiva do noivo.
Porque o noivo não abre mão da noiva. Jesus não abre mão da sua igreja. Aleluia. A igreja e Jesus é uma coisa só. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. E quando nós dedicamos a nossa vida para Jesus, irmãos, nós vamos procurar honrar a Jesus com tudo aquilo que nós fazemos. Com tudo, irmãos. Não é honrar Jesus apenas em culto, em igreja, nesse ambiente, não. É honrar Jesus na escola, é honrar Jesus em casa, é honrar Jesus no trabalho, é honrar Jesus na rua, é honrar Jesus na hora que compra o tomate na feira. É honrar Jesus nos relacionamentos familiares. Segundo, o que significa seguir Jesus? É deixar a velha vida de pecado para trás. Quando eu digo que eu estou seguindo Jesus, isso significa que eu abandonei a minha velha vida e agora eu abracei uma nova vida em Cristo. Aqueles que não deixaram as obras pecaminosas para trás, isso significa que não está seguindo a Jesus. Terceiro, andar nos passos de Jesus. Aleluia. Andar nos passos de Jesus. Fazer as obras de Jesus. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, quais foram as obras que ele fez? Quais foram as obras que ele fez? Eu tenho que andar nesses passos aí. Se Cristo amou almas, eu tenho que amar. Se Cristo cuidou de pessoas, eu tenho que cuidar. Se Cristo perdoou o seu inimigo, aquele que lhe maltratava, aquele que lhe caluniava, aquele que estava cuspindo, se Cristo na cruz, recebendo prego nas mãos e nos pés, naquele momento de dor, ainda encontrou força para orar pelos seus algozes. Se eu sou cristão, eu devo andar nesses passos aí. Eu tenho que ser assim, dessa forma, fazer aquilo que ele fez. Aleluia. E aí vem então o quarto passo, que é tentar ser como ele. O cristão é aquele que procura ser como Cristo, como Jesus. Para que o mundo veja Jesus em nós. Em nós. Para que possamos ser pequenos Cristos aqui nessa cidade. Pequenos Jesus aqui nessa cidade. Para que na tua casa as pessoas possam olhar para você e ver Jesus na tua vida. O teu pai vê Jesus na tua vida ou ele vê um demônio na sua vida? O que seu pai enxerga quando olha para você? Ele vê um demônio ou ele vê Jesus Cristo? Quem que ele vê? Quem que ele enxerga? Minha filha, o meu filho é um demônio ou ele é parecido com aquele que ele segue? Ele se parece com Jesus. Ele faz as obras de Jesus. Aleluia. Ele me trata da forma que Cristo me trataria se Cristo estivesse aqui. Aleluia. Ele me ajuda da mesma forma que Cristo me ajudaria se Cristo estivesse aqui. Você está vendo que ser cristão não é qualquer coisa? Você percebe agora o nível que nós temos que ter para dizer que somos de fato salvos? E que somos verdadeiramente cristãos bíblicos e genuínos? E por último, é obedecer os mandamentos de Jesus. Então todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, dedica a sua vida a Ele, deixa a velha vida para trás, anda nos passos de Jesus, tenta ser como Jesus e obedece os seus mandamentos. Aleluia. E isso é um desafio, irmãos. Isso não é fácil, não. Isso aqui é um desafio. Mas não é porque é um desafio que nós temos que recusar. Não. É um desafio e temos que correr atrás. Porque tudo na nossa vida tem que mudar. Os nossos pensamentos têm que mudar, as nossas atitudes, os nossos hábitos têm que mudar. Tem que mudar, irmãos. E quando a gente fala de desafio, irmãos, isso significa que vamos ter que abrir mão de coisas importantes na nossa vida para seguir a Jesus Cristo. Vamos ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.
Então nós temos esses passos aqui. Para aqueles que querem começar agora um relacionamento com Jesus, quais são os passos? Primeiro, tem que admitir que é um pecador. Qual é o segundo passo? Tem que deixar o pecado. Qual é o terceiro passo? Tem que seguir a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Dedicar a sua vida, deixar a velha vida para trás, andar nos passos de Jesus, tentar ser como Jesus e obedecer os seus mandamentos. Quando nós tomamos a decisão de ter um relacionamento pessoal com Jesus, ou seja, quando tomamos a decisão de admitir os nossos erros, de deixar o pecado e seguir a Jesus, esses 3 passos nos levará para mais 3 passos. O primeiro deles é esses 3 passos, admitir, deixar e seguir, levará então a darmos 3 passos vitoriosos ao que diz respeito à nossa vida espiritual. Vamos ser vitoriosos. E vitória aqui não é ter carro, não é ter dinheiro, não é ter nada disso. Eu conheço gente que é milionária e é um baita de um fracassado. Porque pensa que é rico, mas é pobre. Pensa que está vestido, mas é pobre, miserável, cego e nu. Porque riqueza na palavra de Deus não é ter bens. Riqueza na palavra de Deus é ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus Todo-Poderoso. Então, se eu admitir os meus pecados, você está ouvindo isso, meu irmão? Você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa sair daqui hoje tomando essa decisão. Eu preciso me relacionar pessoalmente com Jesus. Eu preciso. Se eu quero ser salvo, eu preciso. Se eu quero ter vida eterna, então eu preciso. Então, repetindo, você vai precisar admitir, deixar e seguir Jesus. E se você fizer isso, quais são os outros passos vitoriosos que irão acontecer na sua vida? Primeiro, você vai ter a certeza da salvação genuína. Aleluia. Você não vai andar como alguns cristãos andam, duvidosos, cabisbaixos, desesperados. Será que o meu nome está no livro da vida? Será que eu terei vida eterna? Será que eu fui perdoado? Será que eu estou salvo? E fica com este será. Este será desaparecerá. Se você admitir seus pecados, se você deixar os seus pecados e se você seguir Jesus, este será desaparece e você vai ter certeza da salvação. Aleluia! Aleluia! E esta certeza nada vai tirar de você. Nada. Segundo, você vai ter paz e alegria genuína de conhecer a Deus e de pertencer a Deus. Você vai ter essa paz, você vai ter essa alegria, aleluia. Você vai chegar nos cultos e você vai celebrar, você vai adorar. Aleluia. Você vai chorar nessa vida, mas você vai chorar nessa vida não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem casa própria, não é porque você não tem aquele carro, não. Você vai chorar nessa vida porque você não consegue ser mais crente do que você gostaria, porque você não consegue ser mais santo, mais puro. Você vai chorar, mas vai ser por causa dos pecados que você ainda vai cometer. Aí você vai chorar e lamentar. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que minha vida está desse jeito? Você vai lamentar por conta do pecado. Você vai sentir tristeza pelo pecado. Mas imediatamente, quando no coração do salvo é gerada tristeza pelo pecado, o Espírito Santo vem nesse coração e gera alegria nele. Aleluia. Aleluia. Porque a tristeza pelo pecado evidencia a conversão. Somente um verdadeiro crente lamenta e chora pelo pecado que cometeu. O inconverso, o falso crente,
ele não lamenta, ele não se entristece, ele não confessa, ele não admite que pecou. Ele tenta dar um jeitinho para esconder, mas ele não lamenta, ele não chora. Ele não chega assim: Vitor, você está certo, eu pequei, eu falhei, me ajude, ore por mim. Só o salvo faz isso. O inconverso não faz isso. Terceiro, você terá uma vida poderosa de oração. Amém? Você terá uma vida poderosa de oração. Os salvos, eles têm uma vida poderosa de oração. Aleluia. Os salvos, quando param para orar, é diferente, irmão. Diferente. Os salvos têm uma intimidade com Jesus. Os salvos têm uma intimidade com Deus. Aleluia. E quando o salvo para orar, louvado seja, o céu desce. Aleluia. Aleluia. Deus se manifesta. Deus o preenche. Deus o liberta. Deus o ajuda. Deus o socorre. Deus o livra. Deus o levanta. Deus o renova. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. E o salvo, ele é viciado. Sabia disso? O salvo, ele é viciado. Ele tem um vício. Ele tem um vício pela presença de Deus. Aleluia. Ele é viciado em Deus. Ele é viciado na presença do Senhor. Aleluia. Porque a presença de Deus, irmãos, é algo impressionante. A presença de Deus nos alegra. A presença de Deus nos anima. A presença de Deus causa adrenalina. A presença de Deus nos move, nos comove, nos põe de pé. É uma sensação maravilhosa. E os salvos, eles são viciados nessas coisas. E eles querem mais, eu quero mais, eu quero mais. Aleluia! E quando o salvo ora, e parece que o teto é de ferro, eles insistem um pouco mais, insistem um pouco mais, insistem um pouco mais, e eles lutam ali com Deus. Eu não vou largar, não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Aleluia! Enquanto eu não sentir a tua presença, eu não largo, eu não te deixo, eu não vou sair desse lugar, enquanto o Senhor, aleluia! Aleluia! O salvo é uma coisa impressionante. E como Deus ama isso. Como Deus ama. Aleluia. Aleluia. Você sabe qual é um dos melhores momentos do meu dia? Eu não vejo a hora daquele momento chegar. Raniel já está grandão, vai para a escola e volta sozinho e tal, mas minha menininha ainda vou buscar ela. Porque ela estuda em tempo integral, o Raniel sai meio-dia, ela só sai 3:30 da tarde. Então, como aqui já teve alguns casos aí à luz do dia, de violência sexual, de camarada pegar a menina e tentar jogar para dentro de carro, não, minha princesa eu busco. E aí, quando chega a hora de buscar ela, eu já chego fazendo zoada, com som alto. Ela já entra dentro do carro. Desliga, pai. Vamos conversar. Deixa eu te atualizar o que aconteceu na escola hoje. Nossa, e vem de lá, tem casa. Ah, porque a professora não sei o quê. A irmã tá, não sei o quê. Júlia chorou hoje. Não sei... Nossa, eu amo esse momento, irmão. Esse momento que minha filha dialoga comigo. Entendeu? Um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro crente, bíblico e salvo. Ele ama chegar para o pai e falar: pai, para tudo aí e me ouve.
Para tudo. Porque eu tenho um monte de coisa para falar para o Senhor. Meu marido está assim, minha esposa está assim. Lá no meu trabalho, minha vida está desse jeito. Minha vida financeira está daquela situação. Pai, me ouve, Pai. Aleluia. 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 O Dr. Gregory Friesel, ele resumindo esse assunto, ele disse: salvação é um relacionamento transformador. Quem é salvo tem uma vida completamente transformada. Fica de pé, por favor. Aleluia.